Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Hora de Podcast, onde eu, Matheus Stenger, junto com a minha parceira Rosemary Marafigo, estaremos entrevistando uma série de convidados para trazer temas especiais para vocês, nossos queridos ouvintes. E hoje, gente, então, o nosso episódio é Hora de Vita Medicina Integrada. A Vita ela é uma clínica médica que valoriza a integração da tecnologia com atendimento humanizado. Lá, você encontra, além de mais de 27 especialidades médicas, você vai encontrar um centro de imagem também, completíssimo, com muitos exames, central de vacina, pronto atendimento com observação para adultos e crianças, cafeteria, estacionamento, alguns procedimentos de baixa complexidade também acontecem lá na Vita. Então, o lema da Vita é tudo em um só lugar, né? Além de todo esse atendimento personalizado, a gente já falou do Check-up Day aqui também, se você quiser conhecer, volta alguns episódios lá e fique por dentro de todas as informações. Não é um check-up normal, comum, como a gente vê em outras clínicas, né? Realmente é um atendimento personalizado, onde você não vai precisar ficar repetindo exames. É um atendimento bem único para cada pessoa, Exatamente. Né? Lembrando que a Vita conta com os principais planos de saúde. Então, para vocês que tem planos de saúde, convênios, vão lá que vocês vão ser muito bem atendidos. Ela tem pronto atendimento já para os planos de saúde também e particular. Então, se você precisa de um atendimento aqui no pronto atendimento em Lages, vai lá na Vita que você vai ter pelo convênio rápido, prático, com toda a capacidade que eles têm para atender vocês de uma forma rápida, eficiente e já sai de lá tudo certinho. Faz os exames, tudo no mesmo lugar. Além disso, a Vita também tem laboratório integrado ali do ladinho. Então, realmente, gente, é tudo em um só lugar, né? A gente já falou bastante da Vita aqui, tem vários episódios. Você pode escolher o tema que você quiser e que você vai achar nos episódios anteriores. Então, é isso. Quer saber mais? Acesse o site também, vitamedicinaintegrada.com.br. A gente vai deixar o QR Code aqui para você também entrar para facilitar. E é isso, Vita. Conversa, investiga e trata. E hoje nós estamos trazendo um tema novo aqui no podcast. O nosso convidado ele já esteve aqui conosco, a gente já tem um episódio com ele, mas hoje ele veio falar sobre um assunto diferente, um assunto que a gente não falou ainda, que seria o balão intragástrico, né? Então, conosco hoje o Dr. Alessandro, ele que é gastroenterologista, falei certo? Lá da Vita Medicina Integrada. Seja bem-vindo, doutor Alessandro. Oi, boa noite, eu agradecer o convite novamente, poder estar aqui. Eu sou Alessandro, sou gastroenterologista, também sou especialista em endoscopia digestiva. São as duas áreas que eu estou atuando dentro da Vita. Faço os atendimentos de gastroenterologia e também realizo os exames de endoscopia e colonoscopia. Hoje, no caso, a gente vai falar num assunto que é diretamente ligado à endoscopia e diretamente ligado à obesidade, que é o balão intragástrico. Ótimo. Esse é um assunto que o pessoal ainda não viu aqui no podcast. Acho que é bem legal a gente trazer esse conteúdo para tirar dúvidas, né? Às vezes as pessoas têm muito mito, têm muito medo, insegurança. Então, esse é o objetivo do episódio de hoje. E já iniciando, doutor Alessandro, você já se apresentou, aí o pessoal já te conhece também do outro episódio. O que seria o balão intragástrico? Pode iniciar apresentando para nós? O balão intragástrico é um dispositivo que ele é colocado no estômago para substituir espaço, fazer um efeito restritivo. Ele é mais ou menos, ele vai ser insuflado com líquido dentro dele, ele vai ocupar um grande espaço dentro do estômago, isso vai aumentar a saciedade, diminuir a vontade de se alimentar, vai restringir também a alimentação, porque literalmente não passa comida ali dentro, né? E ele também vai ajudar a modular também a parte neurobioquímica que existe, das incretinas, parte neurohormonal que também que o estômago fundo gástrico ajuda na excreção, né? Então, ele vai ter um mecanismo de restrição alimentar e saciedade da alimentação para conseguir também que a pessoa tente auxilie no processo de emagrecimento, né? Gosto bastante que o pessoal pensa em emagrecer, fazer dieta, tudo, e muita gente já opta diretamente para o balão intragástrico, né? Qual que seria a indicação? Eu posso, como qualquer outra pessoa, simplesmente quer fazer uma dieta, vou lá e faço esse procedimento, ou tem que ser algumas indicações precisas? O ideal é a gente ter alguns passos, né? O primeiro passo, que acho que é batido toda vez, dieta e atividade física. Todo mundo vai bater nesse assunto, mas realmente é o que é mais efetivo. Se tu tiver uma dieta em baixa caloria e manter um plano de atividade física,
não existe dificuldade, vai emagrecer. Quer dizer, não é fácil, mas seria o método ideal. Só que existem algumas restrições e algumas variações. Um sobrepeso além do habitual, a pessoa que tem algumas dificuldades em relação a realizar atividade física por alguma limitação articular ou alguma patologia que impeça. Também tem a parte da dificuldade de começar a realizar atividade física, realizar a dieta, e também tem aquelas pessoas que têm aquela dificuldade de talvez ser o start, o começo para tentar perder peso. Nisso o balão intragástrico pode entrar, né? Ele pode ser ele na verdade é um coadjuvante, ele auxilia no processo de emagrecimento, mas vai ter que manter uma dieta, vai ter que manter um plano de atividade física para o resultado ser melhor. Mas ele talvez seria aquele impulso inicial. A pessoa vai lá em um mês, perde 5, 6 quilos. Talvez ela estimule um pouco mais a continuar com um hábito melhor alimentar, comece a realizar atividade física, porque restringiu um pouco já o peso. Então, ele pode ser como um start. E existe algum perfil ideal de paciente, assim, doutor? Como é que você poderia explanar um pouco mais? A gente pode tentar dividir em alguns grupos, né? Aqueles pacientes que tenham o sobrepeso ou obesidade grau 1 ali, que seria um IMC entre 28, acima de 30, esses pacientes que o IMC seria um cálculo que a gente faz entre a altura e o peso, né? As pessoas que estão assim num peso um pouco acima, ele pode ser indicado, ele vai ajudar a ter aquela perda inicial e que seria complementado, que ele vai ficar 1 ano ali dentro do estômago, né? Ele poderia ser complementado depois com a manutenção da dieta e atividade física. Ele também pode usar naquele grupo daquele paciente que já está cuidando, ele está com uma dieta, começou um plano de atividade física, às vezes está usando alguma medicação junto, mas perdeu uma quantidade de peso X e a partir dali não perdeu mais, e ele precisa perder mais. Então o balão pode ser que ele dê uma impulsionada a fazer esse restante da perda. E acontece bastante isso, né? Acontece doutor? isso. Isso talvez seria um grupo muito bom de dar, porque ele já está vindo com um hábito melhor dietético, ele já está com um plano melhor e uma cabeça melhor para o emagrecimento. Só que chegou um limite. Só que esse limite ainda deveria ser um pouco mais. Então o balão vai ajudar a complementar todo esse processo. Esse eu acho que seria o melhor grupo, aquela pessoa que já vem cuidando, que está perdendo um pouco de peso, mas que está tendo um pouco de dificuldade de chegar num objetivo final. Então o balão pode auxiliar nisso. Você falou ali que ele fica 1 ano. A remoção dele, como é que é feita? É natural a remoção? O balão, eles são 3 processos que a gente faz. A colocação dele é via endoscópica, num primeiro momento, é como fosse uma endoscopia normal, não tem nada além, é feita anestesia, é um procedimento praticamente igual a uma endoscopia, leva alguns minutos a mais, mas ele é passado junto com o aparelho e insuflado dentro do estômago. Esse balão que a gente usa, o SPAX, que é um balão que fica 1 ano, ali pelo 3º ao 6º mês, a gente pode reajustar ele. Então, eu vou colocar uma quantidade entre 500 e 600 ml no primeiro procedimento. A pessoa está com ele ali até o 3º mês, está perdendo peso, 4º, 5º, depois dá uma parada. Aí, nesse momento, eu posso reajustar ele, colocar mais uma quantidade de líquido dentro dele para voltar à perda de peso. Também é feito pelo mesmo procedimento de endoscopia. E o 3º procedimento também é feito via endoscopia, que é a retirada. Ele é um pouco mais demorado que os procedimentos iniciais, mas também um risco mínimo, como fosse um procedimento normal de fazer um exame. Feito anestesia, com acompanhamento com anestesista, ele é desinsuflado e retirado pela boca. Tinha alguns problemas anteriormente com o balão, que era a furar o balão, o que acontece? A gente sabe que isso acontecia com os balões mais antigos. Hoje em dia, com as marcas que a gente usa, praticamente esse problema não existe mais. Ele respeitando o processo, não prolongando muito além de 1 ano ele dentro do estômago, ele não vai ter problema nenhum. E como ele tem diversas camadas, também não seria de um dia para a noite, ele vai lá e murcha e vai trancar no intestino. Não, é um processo que a pessoa vai notar, porque ele tem um líquido que vai dentro, que é um corante, que é o azul de metileno,
esse líquido, se caso acontecesse de furar, ele vai ser eliminado pela urina, vai mudar a cor da urina e a pessoa... Já sinaliza. Já sinaliza, ela procura o atendimento, a gente mesmo faz a remoção. Só que isso é uma coisa que a gente já está bem mais raro acontecer. Eu digo raro a inexistente, né? A gente não precisa nada 0%, mas é 0,0 alguma coisa assim. Eu imagino que deve ser um material bem resistente, né? Para aguentar todo o suco gástrico, toda a parte do estômago. É isso que pode criar fungos no balão, então o material também tem que ter uma resistência a várias outras coisas. Antigamente tinha uma quantidade maior nos balões mais antigos, que até alguns tinham que usar estatina ou antifúngico para prevenção. Esses mais novos a gente já não vê bem. E o balão, ele é uma solução definitiva, doutor Alessandro? Como é que funciona essa parte para perda de peso? Bom, hoje a gente sabe que perda de peso não é um tratamento, porque a obesidade é uma doença crônica. Ele tem que encarar isso, que ele vai ser a vida inteira obeso. Ou a cabeça, ou o metabolismo. Então, o que ele tem que fazer? É mudar o estilo de vida. O balão é um período que você vai te auxiliar nessa mudança de estilo de vida. Mas ele não sozinho, a partir do ponto que tirar ele e voltar para uma dieta completamente errada, não vai funcionar. Outro grupo que a gente tem do balão seria aquele grupo que vai estar planejando uma cirurgia de obesidade, por exemplo. Um paciente que é muito obeso e é o risco cirúrgico muito alto. Então, o balão poderia ajudar nessa pessoa a perder a quantidade X que o cirurgião quer que perca, 10, 15 quilos, até um pouco mais, e preparar também para a cirurgia. E também é um modo para também a pessoa dizer, mas eu vou operar o estômago futuramente, vou fazer uma cirurgia bariátrica, como é que eu vou ficar? O balão dá uma ideia, assim, do que é uma restrição alimentar. Principalmente nos primeiros meses, aquela restrição inicial é similar com alguém que tem a bariátrica. Então, também seria um método de preparar a cabeça, diminuir o risco cirúrgico e até para ver se a pessoa vai se adaptar com isso. Que hoje em dia, com a bariátrica, depois que tu fez, a gente vê muitos casos, às vezes, ficar depressivo, de não ter saber lidar com uma dieta restritiva, né? Então, talvez o balão seria um método de adaptação até para a pessoa entender um pouco o que vai acontecer com ele no futuro. Quanto peso eu posso perder, assim? Vamos pegar uma pessoa que tem cerca de 30% de massa gorda, né? Quantos por cento a gente pode perder ali utilizando um ano, balão, toda essa parte? Por exemplo, que é possível, né? Até quanto a gente teria um peso de perder mais ou menos de 10 a 15% do peso total e até uns 20, 30% do excesso, por exemplo, que tem. Em relação à quantidade de peso, por exemplo, 90 quilos, a gente vai perder de 9 a 12, 13 quilos. Isso é uma estimativa, porque depende também do que vai fazer junto, né? Vou manter uma dieta mais restritiva, realmente não vou se burlar, daqui a pouco começar a tomar leite condensado em líquido, vou manter um plano de atividade física, eu acho que tudo isso influencia, porque daí vai cair nesse ponto que tu falou da massa gorda, né? A massa gorda é um remodelamento no corpo. A gente não consegue isso só com restrição alimentar. A gente precisa de uma ingestão melhor de proteínas, manter um plano de uma atividade complementar, com peso, com aeróbico. Então, essa mudança de conformação corporal, depende dos outros fatores também. Era justamente isso que eu ia perguntar agora, que normalmente quando a pessoa pensa, coloquei o balão, fechou, minha vida tá ganha, então não preciso mais comer salada, vou pro leite condensado, vou para aqueles hipercalóricos, bacon, um monte de coisa, e acaba que não surte efeito, né? Sim, é isso. Nem consegue, na verdade, né? Quando tá com o balão ali, né, doutor? O que é líquido passa. O problema é que daí também tem que mudar o estilo de alimentos. Vou começar a usar bebidas hipercalóricas. Isso vai passar. Mas, por exemplo, vai restringir um pouco a alimentação com carboidrato, arroz, massas. Tu vai conseguir ingerir muito menos, principalmente no começo, que é uma dieta mais líquido-pastosa. Às vezes, em uma semana, a gente vê perder 5, 6 quilos, um pouco a desidratação que tem, mas é uma perda grande no primeiro mês. Se a pessoa perder isso, começar a criar o hábito de vou manter minha atividade física, vou restringir minha alimentação, baixa caloria, um pouco de salada, proteína, essa salada e proteína já vão fazer um efeito expansivo dentro do estômago que ele vai conseguir ingerir muito pouco carboidrato junto. Então, se a pessoa se adaptar, começar a comer pelo que é saudável, por exemplo, o prato eu vou começar a comer a salada e a proteína.
Aí o que sobrar espaço seria o carboidrato. E você comentou ali dos hábitos, né? O que... Você pode dar exemplos, assim, do que precisa ser mudado? Apesar de ser meio óbvio, né? Mas eu vou pedir pro doutor explicar. O que precisa mudar nos hábitos e na dieta da pessoa depois que ela tira o balão? Você falou O ali que ela sente quando Você tira? falou aí que tem que começar uma alimentação mais pastosa também, né? Sim, a gente, vamos dizer, no pré-colocar o balão, a gente faz uma avaliação inicial, né? Pede para a pessoa ter um acompanhamento multidisciplinar, às vezes a pessoa precisa de uma avaliação psicológica, que o problema está muitas vezes relacionado à cabeça, precisa um complemento, às vezes, do nutricionista, montar um cardápio, um educador físico. Esse seria o grupo básico de pessoas que tem que começar a trabalhar com esse paciente. A gente vai pedir uns exames iniciais, uma endoscopia inicial para saber se pode colocar um balão, se não tem uma úlcera, alguma coisa que possa limitar o procedimento. Então, nessa fase inicial, era interessante que já viesse montando um cardápio com baixa caloria, um plano de atividade física e um acompanhamento psicológico, se necessário, muitas vezes é necessário, para entender o que é o processo de emagrecimento. O ideal já antes da colocação do balão. Essa mudança. Mas daí eu vou perder todo o peso com isso, eu não preciso colocar o balão. Se conseguir fazer isso, ótimo. Você realmente foi uma pessoa determinada. Você entendeu. Aí você entendeu todo o processo. Consegui em partes. Também está ótimo, porque a hora que eu colocar o balão, vai ser um impulso muito grande, porque a partir do ponto que eu coloco o balão, no primeiro, segundo dia, é só líquido, em pequenas quantidades. E no terceiro, quarto em diante, é que talvez comece alguma coisa líquido-pastosa. E lá na primeira semana que vai começar uma dieta um pouco, assim, mais só pastoso. E 2, 3 semanas é que vem uma dieta, assim, normal, de baixa caloria. Falando um pouco dessa parte aí de você colocou o balão, você tem que entrar nessa dieta, né? A pessoa, ela fica com vontade de comer psicologicamente, ela fica com aquela ânsia? No começo, nenhuma. Porque aquilo ocupa espaço, ele ainda não está adaptado com aquele dispositivo dentro da barriga, que tem uns 15, 16 centímetros, mais ou menos. Então, no primeiro momento, a pessoa não sente fome nenhuma, ela sente sede. Se começar a ingerir líquidos só hidratantes, com baixa caloria e água, no primeiro dia, muitas vezes, como a gente diz, tome de colherinha. Tome de cada 10 minutos uma colher de água. Porque se ele tentar tomar um copo, ele não vai conseguir, não vai passar. Dá a sensação que está estufado. Alguns pacientes até perguntam pra gente, mas não encheu demais o balão? Eu digo, não, primeiro dia é assim mesmo, é para ocupar espaço. Então... imagine, tu não tinha nada ali, né? A sensação até você se adaptar com aquilo. Né? Aí, lá pelo segundo dia, basicamente 48 horas já está acomodado com o processo. Mas tem que manter uma dieta bem líquida e com frequência. Vou tomar líquido a cada 15 minutos, por exemplo. E é de colherinha, de copinho. Tudo isso vai ensinando a ter um hábito, uma paciência para comer, se alimentar, entender um pouco o processo, que tem que ser uma coisa lenta. Milagre não existe, né, doutora Alessandra? Não adianta achar que o balão é um milagre, que não vai ser, né? Ele vai ver Ele é até um processo. No começo que a balança vai descer muito rápido. Uma semana foi 5 quilos. Um pouco desidratou, mas já é uma perda de peso. Na segunda semana foi mais 3 às vezes. Então, no final do primeiro mês, quase pode estar perdido 70% do que queria. Só que daí vem o segundo processo, que é quando começa a acomodar e caber um pouco mais de alimentos. Aí onde que tem que ter a cabeça de manter uma dieta com baixa também caloria. Essa preparação para depois tirar o balão e manter essa dieta. Eu acho que esse é o ponto principal, assim, né? É a minha principal dúvida, né? Porque quando a gente tá com o balão lá, é como se tivesse algo no nosso estômago. Então a gente tá psicologicamente analisando que a gente tá o tempo inteiro satisfeito, né? Na verdade é físico, né? É físico. Então a gente tá né? com aquela sensação o tempo inteiro que a gente tá satisfeito. Mas quando a gente tira aquele balão, nosso estômago vai entender que a gente nunca tá satisfeito daí, não é? Muda, depois que tira, muda realmente, vai caber mais alimentos. Mas ele teve 1 ano inteiro de processo para aprender a se alimentar. Infelizmente, se ele passou 1 ano e não teve nenhum aprendizado com isso, ele vai voltar a regredir. Vai ter que repetir. Como qualquer outro procedimento, né? Qualquer outro procedimento. A gente vê o uso de medicações hoje em dia. Que daí para e volta tudo, né? O famoso Ozempic, né? O Ozempic, a gente tem alguns problemas, efeitos colaterais, por exemplo. A gente vê muita aspiração com ele, pneumonia, porque ele para o estômago e aquele líquido volta. Então a gente tem complicações de infecções, vê pancreatite, vê algumas complicações com o uso
meio abusivo dele, a gente também vê complicações. Dificulta procedimentos, por exemplo, para uma anestesia, tem que ficar 3 a 4 semanas sem estar usando Ozempic. Se precisa de uma cirurgia de mais urgência e está com o estômago cheio, aumenta os riscos. Então, ele não é inerente de risco. E o balão? Eu ia perguntar, e o balão tem risco, tem efeito colateral? Eu sei que você já comentou um pouquinho ali do que pode acontecer, mas hoje, com a tecnologia dos balões que está utilizando hoje, quais seriam os riscos e possíveis efeitos, doutor? O cuidado nesses primeiros dias é muito importante, não ingerir muito, porque vai vomitar, às vezes ficar forçando, tentar ingerir, vomitar, tentar ingerir, vai machucar o esôfago, pode ter um sangramento. O risco de lesões no estômago é mínimo, ainda mais que a gente mantém um protetor gástrico tomando junto. Riscos de trauma, o impacto de um trauma para romper o balão ou para romper o estômago, seria um trauma de um acidente de carro, que daí pode acontecer também qualquer coisa, né? Independente do balão. Qualquer órgão, né? Qualquer coisa. Então, não é que aumente o risco. Ele é um acidente grande, infelizmente. Não é só o balão o problema, né? Talvez não seja ele. Deixa eu fazer uma pergunta mais... que eu estava pensando. Questão de atividade física, não aumenta a chance de refluxo? Não tem um problema com isso? A gente recomenda não aumentar muito a intensidade nos primeiros 15 dias. Se falava sempre em 2 semanas para começar a atividade física, mas a gente vem em pequena intensidade, quem já está acostumado, começando um pouco antes, a pequenas caminhadas. No primeiro momento, ter uma tendência maior a ter um pouco mais de refluxo. Mas isso, quando ele se adaptar ao balão, não. A gente recomenda alguns cuidados quanto à alimentação antes de atividade física, pelo risco de ter mais refluxo. Mas hoje em dia a gente tem tanto suplemento para Mas é só no início, funcional. Isso mais nos primeiros dias, assim, no primeiro mês, talvez. Aí, para frente, não. Para frente a pessoa se adapta. Incrível como o corpo humano ele se adapta, né? Interessante isso. E quais são os principais tipos de balões assim disponíveis no mercado, doutor Alessandro? Não sei se tem um que você utiliza mais, tem alguns que você pode escolher de acordo com o caso ou não, é mais marca, como é que funciona? Hoje em dia, praticamente, a gente coloca uma marca única, que é o Spatz. Ele tomou o mercado porque ele dura 1 ano, os outros balões são de 6 meses e ele é ajustável, né? Então, hoje é o balão... Premium. É o que acaba usando, porque o resultado dele é melhor. Em relação ao procedimento endoscópico de colocação e retirada, ele com os outros balões, algumas dificuldades que tinha com esse já não tem mais tantos. Então, ele tem todas as vantagens, entre segurança, maior tempo de poder usar, de poder ajustar no meio do tratamento, que vai determinar uma maior perda de peso, um maior tempo de restrição, e a parte técnica também dele, que é muito mais fácil para o endoscopista do que alguns balões antigos, que era difícil de furar, um pouco difícil de tirar do estômago. Esse já não tem tanto problema. Você falou ali sobre 500, 600 ml você coloca inicialmente. Qual que é, assim, a gente difere o tamanho do estômago de cada pessoa, né? Mas qual que é o limite, assim, que se coloca no balão e o mínimo que se coloca? Bom, essa fase é a colocada inicial, 500 a 600, às vezes um pouquinho mais, dependendo do primeiro momento, mas como ele tem um ajuste, no ajuste a gente pode complementar mais com de 150 até 300 ml, então ficaria quase 1 litro dentro do balão, que seria o limite máximo. Eu não chego no limite total. Eu acho que até 900, dependendo da situação, acho que já seria cabível, né? Mas assim, não é tanta diferença assim, para colocar no limite máximo dele. Porque chega um ponto que depende das outras coisas também, né? Não é só o balão. Principalmente depois que reajustou ele, do 6º mês a 1 ano, é uma fase de você adaptar uma nova vida. Se você não fizer isso, o processo também não vai funcionar. Como vai acontecer com outros remédios e como vai acontecer, às vezes, até com a cirurgia da obesidade, né? Já entrando nessa questão ali, como é que são Conta alguns cases para nós, doutor, de alguns pacientes que tiveram, assim, uma revolução na vida por causa do balão. Bom, assim, a gente tem um grupo de pacientes que seriam aqueles que querem preparar para uma cirurgia de obesidade. Então, assim, são aqueles pacientes que às vezes não ficam nem 1 ano com o balão. A gente coloca o balão, eles perdem o peso que precisa para a cirurgia. Vamos dizer, por exemplo, ele está lá com 180 quilos. O balão não iria resolver o problema dele. Mas, e com 180 quilos, fazer uma cirurgia bariátrica é um risco muito grande. Então, ali, se ele cuidar, ele vai perder mais rápido, porque é um peso maior, uma quantidade maior que ele tinha.
ele vai perder 20 quilos, por exemplo, em 2, 3 meses. A gente pode retirar o balão e dentro de um período já poder fazer a cirurgia que ele precisa. Alguns casos que a gente tem que é o que mais a gente gosta, é aquela pessoa que mudou o estilo de vida para colocar o balão. Aí coloca o balão, perde lá os 15, 16, já queria às vezes até tirar antes do prazo de 1 ano, porque já chegou no peso, a gente recomenda não, fique até o final para se adaptar. Tira o balão e mudou o estilo de vida. Tu vê aquela pessoa que está correndo na rua, tá se alimentando melhor, tu vê que mudou a vida dela de um jeito que não precisou operar, não resolveu, não toma mais remédio, passa 1, 2 anos. Mas também tem casos que a gente também não consegue ver esse resultado, às vezes desanima, e em alguns casos preparou a pessoa para o futuro, ela, acho que se ligar, dar um start, dali para ali. Tem pacientes que perdeu ali 7, 8 quilos com o balão, tirou, eu acho que bateu uma revolução ali na parte psicológica dela, numa hora para outra foi lá e perdeu mais 15. Tipo Nossa! Assim, eu acho que aquilo ali, acho que ela se decepcionou de ter feito todo um procedimento passado e não ter conseguido, que eu acho que daí estimulou que daí realmente quer conseguir sem nada. E acho que esses... algum benefício sempre tem, né? Ou como forma de aprendizado, ou como forma de restrição, ou como preparar para um outro procedimento. E acaba que o psicológico, né, doutor Alessandro, sempre tem que olhar isso, né? Porque tudo é psicológico, tudo é mudança de comportamento, né? Quando a gente fala de vida, de hábitos, tudo vai girar em torno disso. Todos os médicos que a gente entrevista, que todos eles falam dos hábitos, de tudo, né, relacionado à parte comportamental. Então, é bem importante. Doutor Alessandro, eu sei que você já citou alguns benefícios, né? Dentre eles, essa questão de, pelo que eu entendi, o balão, então, ele seria um procedimento menos invasivo do que uma cirurgia, certo? Então, uma ferramenta aí que auxilia as pessoas, né, às vezes que querem fazer uma cirurgia e tudo mais. Mas conta para nós outros benefícios também, assim, para a pessoa que está indecisa, quer escolher, por que escolher o balão primeiro, ou por que escolher ele ao invés de outro procedimento? Quais são os benefícios? Bom, em relação a medicamentos, principalmente medicamentos, alguns hoje em dia foram banidos, né, do mercado, mas em relação a medicamentos que davam aquele... diminuição do apetite, que se falava. A maioria deles foram tirados do mercado, alguns outros que ainda possa teve alguns efeitos colaterais, até risco de suicídio e mudança do padrão comportamental em vários pontos. Então, esse grupo desses remédios eu acho já fora de cogitação, né? Em relação ao procedimento, porque é passado por um processo. Então, ele vai ter um processo de aprendizado antes de uma nutrição, de uma atividade física, ele vai se preparar para colocar um balão. Então, talvez todo esse processo de aprendizado, a fazer o procedimento, a ter um período de restrição, uma perda muito rápida, isso vai ensinar a pessoa... ou mostrar para ela que em um mês ter 9, ou às vezes 8, 9 quilos a menos, é tão bom que ele vai seguir, vai dar um estímulo, e que eu acho que às vezes é falta daquele estímulo. Talvez esse seja o ponto principal. É ligar a tecla do start para a pessoa. Que realmente, gatilho, nossa, né? Gatilho, como é bom perder peso e daqui para frente eu vou mudar. Todo mundo vai fazer isso? A gente sabe que não. Mas pelo menos é a chance de a pessoa sentir um pouco, que quem não quer às vezes estar um pouco acima do peso, sair dentro de um mês com 6, 7 quilos a menos. Talvez aquilo seja o gatilho inicial. E a pessoa entender assim, poxa, não quero mais voltar para aquele lugar, né? Acho que isso é uma coisa também que muda. Só que ele se entender que é para a vida isso, é uma mudança de vida, não é um tratamento, eu acho que vai ter resultado. Em relação principalmente à comparação com outros procedimentos. A bariátrica é praticamente definitiva, né? A pessoa mudou. Às vezes a pessoa quer optar que ela tem um peso maior e poder comer, para a vida dela aquilo é bom psicologicamente. Então, às vezes ela coloca o balão, vê que realmente não quer fazer procedimento nenhum e quer deixar a vida daquele jeito. É uma opção de vida. Claro que vai ter suas complicações, tudo vai vir um preço futuramente. Mas talvez ele possa mostrar para a pessoa que realmente ela não tem o psicológico pronto para fazer uma cirurgia bariátrica. Que a gente vê acontecer muito, né? Aconteceu casos até de um balão da pessoa no primeiro mês querer tirar, que não queria ficar com aquilo, nunca mais vai colocar, um sobrepeso, e ela era uma paciente que era da fila da cirurgia bariátrica. E ela desistiu. Desistiu completamente, ou não teve perfil para fazer não isso. Deu conta, ela dentro de um mês
estava completamente... É uma Nossa. possibilidade de testar, né? né? É interessante isso. Você falou ali que tem que ter alguns cuidados prévios antes de colocar o balão. E eu fico pensando, vamos lá, vamos pegar, doutor, e vamos colocar na prática. Vamos dizer que eu, supostamente, hoje quero colocar o balão. É só eu ir lá e fazer, ou tenho que fazer toda uma preparação, uma bateria de exames, como é que é todo esse pré? Bom, a primeira coisa, a gente vai sentar, conversar, ver qual que é os teus objetivos de vida. Eu até peço que monte, o que tu vai montar daqui, tu quer colocar o balão, mas o que tu vai mudar do teu hábito alimentar, o que tu vai começar a planejar para tua atividade física no dia a dia, me monte teu mapa de vida que tu tá pensando em seguir a partir de agora até colocar o balão e o depois. Então, primeiro eu quero entender um pouco da dinâmica da vida que ele quer levar. Uma anamnese, né? Às vezes eu vejo a tua dinâmica, infelizmente você não é o perfil para isso, né? A gente tem que ser claro, né, no procedimento. Agora, daqui a pouco tu mostra o perfil, não, comecei a fazer, vou ter tanto tempo disponível para atividade física, vou ter em relação a minha alimentação, vou mudar, opa, já tá começando a ganhar crédito ali. Aí eu vou te pedir os exames básicos, aqueles exames para ver o metabolismo, colesterol, glicose, alguma contraindicação de coagulação, talvez, alguma coisa que a gente precisa no momento, ver se a gente achar necessário. E obrigatoriamente, se não tem recente, tem uma endoscopia para a gente avaliar Essa é bem importante, se por acaso tem uma hérnia gigante no estômago, tem uma malformação, uma úlcera que vai impedir de colocar naquele momento. Então, não que tratando não possa colocar, mas pelo menos para mim não chegar no momento de colocar, encontrar uma surpresa no estômago e não poder fazer. Não dá para fazer no escuro, né, doutor? Tem os exames para isso, né? Então... E deixa eu te perguntar, assim, a gente já está se encaminhando para o final do episódio, o balão intragástrico, os planos de saúde cobrem ele? Como é que funciona essa parte? É só particular? Como é que está sendo essa indicação aí? Hoje em dia, os planos, ele não faz parte dos planos de saúde, ele não entra nos planos de saúde, por isso que alguns optam pela cirurgia, talvez pela comodidade do plano, mas ele acaba sendo um procedimento particular. Assim. Ele é um custo bem mais baixo de uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Talvez se comparar com o uso de remédio, o tempo que vai usar o remédio vai ficar meio similar, assim, sendo que isso... Se colocar na ponta da caneta... Na caneta, pensar um ano do remédio sai mais caro que o balão, né? Então, pensando nisso, mas ele não cobre os planos de saúde, não cobrem. Mas às vezes vale a pena, né? Por todos esses benefícios aí que você relatou para nós, né? E principalmente comparado à medicação, se organizar, planejar esse processo, né? E fazer, acho que é interessante. Doutor Alessandro, então deixamos um espaço agora para suas considerações finais, o que você, de repente, esqueceu, que a gente esqueceu de perguntar, que você queira falar para o pessoal que está ouvindo, que está assistindo, e as tuas redes sociais também. Bom, a gente que gosta de conversar, que o importante para a obesidade é entender que o processo, como a gente comentou, não é uma doença que vai tratar por um período. É uma coisa crônica, uma doença crônica. Precisa mudança do estilo de vida. Isso eu acho que é a primeira coisa que vale para entender o processo. Segunda coisa, nada vem sem esforço. Ninguém gosta de mudar a alimentação. Às vezes, tudo vem pelo mais fácil. Só que mais fácil pelo um ciclo vicioso. Ficar sentado comendo é muito bom, mas isso também não é saudável. Mas também fazer atividade física é muito bom. É a questão de se adaptar o corpo a fazer essas coisas. E até mesmo o medicamento, né? Às vezes o pessoal recorre à medicação por essa facilidade, entre aspas, né? De fugir do difícil e buscar algo ali de imediato, né? Sim. Só que daí depois tem um Só efeito. Que o corpo se adapta para as coisas ruins, mas ele se adapta também às coisas boas. Sim. Então, assim, se a gente ter um capricho alimentar, o corpo vai se adaptando a melhorar a alimentação, vai melhorar também o entendimento daquela alimentação, a movimentação que o corpo exige para uma atividade física. Então, tudo isso também vai se adaptando para o lado bom também, como para o lado ruim acontece. Nesse meio do caminho, às vezes, para quando a coisa está nem lá nem cá, é que a gente pode entrar com esse processo do balão, como um método de conseguir atingir daqui a pouco 15, 16 quilos,
facilita a mudança do estilo de vida, mas ele não substitui a mudança do estilo de vida, mas facilita com que você melhore a sua alimentação, porque vai caber menos, vai ensinar um processo de restrição alimentar, vai sentir autoestima, seria uma coisa, acho que fundamental, acho que ter uma perda de peso, num primeiro momento, talvez seja o start para continuar, sentir que aquilo é bom e continuar a fazer um plano uma motivação, de crescer, uma motivação. Tudo é conforme que a pessoa tem o entendimento do processo, como em tudo na vida, né? Então, e nenhum procedimento, acho que é importante de deixar claro, né? Nenhum procedimento para emagrecimento é definitivo. Que você não vai precisar mudar os teus hábitos. Precisa ficar claro isso, precisa entender isso, né? Emagrecimento envolve, independente da técnica, se é cirúrgica, se não é, inclusive medicação também, que em alguns casos são indicados, mas você precisa ter essa consciência que vai ter que mudar os hábitos de vida. Não tem outra forma, né, doutor? Não tem como fugir disso. Como a cirurgia também, a gente tem que mudar o estilo de vida. A gente vê um ganho de peso durante bariátrica. Eu acho que isso pro psicológico é péssimo. Ou até aquelas cirurgias estéticas, né? Às vezes a gente vê abdominoplastia, lipo e tal, e daí dá um tempo a pessoa depois engorda tudo. Por quê? Porque não teve essa conscientização e não mudou os hábitos, né? E assim, o balão complementaria, por exemplo, como eu vou no plástico. Plasticamente, você tem que perder tanto de peso para conseguir fazer o tal procedimento. Também, verdade. Porque com aquela perda de peso vai ter uma sobra de pele, vai ter uma mudança, às vezes na conformação do corpo, uma perda mais rápida, mas que ele já está planejando em fazer uma cirurgia de correção. Então, talvez aquele impulso do balão melhore também o resultado cirúrgico. Só que também, se não mantiver um cuidado depois, a própria cirurgia também vai ter seus problemas. Sim. Tanto a estética como a bariátrica, como em qualquer momento. Ou procedimentos aí que se é feito estéticos de mais diversos. Show de bola. Doutor, quero marcar uma consulta com você. É só mandar uma mensagem para a Vita, pegar o QR Code que está aparecendo agora novamente? Sim, como é que faz? Hoje eu trabalho apenas na Vita, né? Então, todo atendimento é feito por lá. Existe o call center que faz todo esse atendimento inicial. São bem receptivas, né? Então, elas marcam o horário e daí, a partir daí, a gente dá seguimento em todo o processo, entender o que a pessoa quer da vida dela, né? Então, às vezes não é... volta muita gente, não digo que muitas pessoas vão lá procurando o balão e às vezes sai com outra ideia para a vida dela. E você pode ajudar, né, nesse diagnóstico, digamos assim, ajudar a pensar o que é melhor para a pessoa, né? Então, eu não entendo, não sei se é indicado para o meu caso. Vai lá, conversa com o doutor Alessandro, que ele vai te receber, vai te explicar, vai perguntar o que precisa ser perguntado sobre a tua vida e aí vocês entram num consenso em conjunto, né, doutor? Muito legal. Como eu brinco, a minha primeira avaliação vai ser tentar convencer ele não colocar o balão, porque sou adepto à atividade física. Então, eu sei que a dieta, a atividade física resolve. Então, eu vou tentar, no primeiro momento, entender por que ele não chegou nisso. Se ele precisa de um complemento, acho que eu vou entender e vou tentar usar ele como auxílio, mas não ele como método inicial, não vai chegar lá, vou colocar o balão, vou agendar, pedir os exames e fazer isso. Eu acho que é automático, a gente tem que entender um pouco o que a pessoa quer da vida, né? É um atendimento personalizado, né, doutor? Acho que esse é o ponto fundamental. Então, gostaria de agradecer a tua disponibilidade para estar aqui conosco novamente, trazendo esse conteúdo aí bem interessante, né, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa passar a informação para as pessoas. E quer considerar alguma coisa também? Eu gostaria de agradecer o pessoal aí de casa que estão assistindo esse episódio, mais uma vez. Gosto muito de estar fazendo isso daqui e gosto muito que vocês chegaram até aqui novamente com a gente. Obrigado por ter assistido. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube e no Spotify, que são as 3 principais que a gente está utilizando hoje em dia. E não esquecer também de entrar em contato com a Vita, marca lá um check-up day, é muito importante pra gente, né? A gente tá sempre se atualizando ali, se cuidando do nosso corpo, então a gente tem essa parceria com a Vita justamente porque a gente vê a importância disso, certo? E siga a Vita também, né? Lá no Instagram, eles sempre estão postando conteúdos lá, tem todos os contatos dos médicos. Então siga a Vita aí, a gente vai deixar o @ aqui embaixo. E é isso, pessoal, esse foi mais um episódio de Hora D Podcast. Tchau, tchau.